dia, meninos do Ensino Fundamental, anos finais, das Fundações Casas 1, 2 e 3. Meu nome é Juliana Maria e eu vou dar uma das melhores aulas de história da minha vida para vocês. Vocês devem estar achando alguma coisa diferenciada na aula de hoje. E tem mesmo, porque a partir dessa semana, eu e o professor André combinamos que nós vamos nos revezar na preparação dos roteiros dos vídeos para vocês. Então, se eu estou aqui essa semana, semana que vem vai ser o professor André. Além dessa mudança, a partir de agora, todos os alunos do Ensino Fundamental anos finais vão fazer o mesmo roteiro dessa disciplina. Então, se você está no 6º, 7º, 8º ou 9º ano, não importa, você vai assistir a mesma aula. Por quê? Porque eu e o professor André somos ninjas. Ah, para, senhora, tiração. Não, não é tiração, é sério. Porque nós vamos trabalhar atividades e habilidades de todos os anos no mesmo roteiro. Então, esse roteiro que vocês vão fazer agora, ele tem habilidades, conteúdos que são referentes ao 6º, 7º, 8º e 9º ano. Ah, para, senhora, não vou dar conta. Vai, porque a gente acredita em vocês. Nós estamos dando o melhor de nós, porque nós acreditamos no melhor de vocês, não é mesmo? Então, o roteiro de hoje tá sensacional. Não é por nada não, mas ó, é pra abrir a mente, é pra aprender coisa nova e é pra aprender a desenvolver esses superpoderes que nós, professores de vocês, já temos. Nós somos pessoas muito boas, então nós vamos compartilhar alguns segredos com vocês. E a principal habilidade, o principal segredo que nós vamos compartilhar com vocês hoje é como enxergar a realidade de uma maneira mais crítica. Como enxergar a história no meu dia a dia. E para isso, nós vamos pegar um tema, um assunto que está presente no nosso dia a dia, que é o trabalho. Através da observação do trabalho, nós vamos exercitar o nosso conhecimento histórico, vamos usar a história para fazer essa análise disso que a gente vai observar, para a gente poder exercitar essa habilidade, para desenvolver esse superpoder de não ser um alienado, ou seja, de não ser uma mente fraca, de pensar por você mesmo, de ser capaz de elaborar suas próprias ideias com base nos seus conhecimentos. Olha que louco, olha que importante o objetivo dessa aula de hoje. Eu não sei se vocês viram, mas semana passada, no dia 1º de julho, ocorreu uma greve dos entregadores dos aplicativos de comida. Então, os manos do iFood, lá do Rappi, do Uber Eats, eles fizeram uma paralisação para exigir melhores condições de trabalho. Como assim, senhora? Melhores condições de trabalho? O que seria isso na prática? Os manos ganham muito pouco pelas entregas que eles fazem. Então, assim, às vezes o cara tá morrendo de fome e tá levando um monte de comida na mochila dele e ele não pode parar pra comer porque o que ele tá ganhando pra fazer aquela entrega não pagaria nem uma coxinha. Às vezes, ou quase sempre, quando ocorre algum dano no meio de transporte dele, seja a bike ou seja a moto, ele que tem que custear aquilo, então ele tem que ganhar o suficiente para sobreviver, para custear esse dano. Então eles estão exigindo essas melhores condições de trabalho, condições mais dignas de trabalho, para continuar fazendo esses trampos. Vocês que estão aí não estão tendo muito contato com isso, mas para quem está aqui fora, nesse tempo de distanciamento e de pandemia, esses caras têm sido essenciais, porque muitas vezes são eles que estão trazendo a comida para casa das pessoas. Então, essa reivindicação deles, e aí agora isso é opinião da senhora Juliana, é extremamente válida, dada a importância que eles têm na vida das pessoas, de levar o alimento para as pessoas. Tendo isso em vista, tendo isso que aconteceu semana passada, na quarta-feira passada, que esses manos paralisaram para reivindicar melhores condições de trabalho, a gente vai olhar para essa questão do trabalho na história. Então a gente vai pegar um negócio que está acontecendo hoje para olhar para a história da humanidade e enxergar como o trabalho foi visto ao longo desse processo. Desde que existiu os seres humanos, desde que surgiu o primeiro humano, a primeira mina, será que o trabalho é visto do mesmo jeito? Será que sempre se teve essa visão de que o trabalho dignifica o homem? Já fazendo um parêntese e uma explicação histórica, essa visão de que o trabalho dignifica o homem, ela vem de uma percepção bíblica, ela está na Bíblia. Então, quem é meu aluno, quem já está prestativo, já consegue entender que se nós estamos falando de tempos que vieram antes da escrita da Bíblia, o trabalho já era visto de outro jeito.
Ó, pegaram o raciocínio histórico aí? Se foi a Bíblia o primeiro lugar que trouxe essa visão de que o trabalho dignificou o homem, antes da Bíblia, o trabalho era visto já de outra maneira. Mas de que outra maneira será que o trabalho foi visto ao longo da história? Vocês vão descobrir lendo esse texto que eu preparei para vocês. Além disso, na verdade, o nosso principal foco hoje, ele é um pouco mais embaixo, é um pouco mais profundo. Nós vamos falar de trabalhos análogos à escravidão na contemporaneidade. Hã? Que é isso, senhora? Entendi nada que a senhora falou. Vou traduzir então. A gente vai falar de pessoas que ainda hoje são tratadas como escravos. Ah, para, senhora, tiração, não existe essas paradas não. Tem mais escravidão não, já acabou, ó. Os pretos tá tudo livre, tá tudo suave. Aí que você se engana, ser de luz. Não tá tudo suave. Ainda tem pessoas que trabalham e que são tratadas como escravos. E como a senhora Juliana sempre tem ideia para trocar e sempre traz fundamentação para ensinar vocês, para que vocês aprendam, tenham conhecimentos de qualidade, eu não tô sozinha nessa discussão. Eu trouxe alguns vídeos, além do próprio texto, que vai explicar essa questão para vocês. O primeiro vídeo, ele é da Organização Internacional do Trabalho. Ela existe, para quem não sabe, e uma das principais lutas da OIT é justamente contra o trabalho escravo contemporâneo. Porque o trabalho escravo contemporâneo é uma realidade. Ele ainda existe. E a minha preocupação é... Vocês sabem que eu estudo vocês aí dentro, né? Que eu estudo os alunos da Fundação Casa. E que eu conheço, de modo geral, o perfil socioeconômico, ou seja, a renda da maior parte dos alunos que frequentam as instituições de privação de liberdade. E eu posso afirmar que são alunos que vêm de uma situação de vulnerabilidade social, ou seja, das classes C, D e E. Portanto, pessoas que estão mais expostas a caírem em situações de trabalho escravo. Como assim, senhora? Que fita que é essa? Vou explicar. Muitas vezes aparece uma oportunidade de trabalho imperdível. Eles te prometem mundos e fundos. O trabalho vai ser bom, as condições vão ser maravilhosas, vai ter carteira de trabalho, convênio, só que vai ser lá no Mato Grosso. Você vai ter que ficar lá uma temporada. E aí você vai ganhar o relativo ao seu trabalho, só que você vai ter que pagar a sua passagem pro seu patrão. Você vai ter que pagar a ferramenta que você vai usar lá pro seu patrão. No fim, o que vai acontecer? Você vai ser iludido e vai acabar trabalhando para pagar os gastos que você está tendo para estar no trabalho. O que é isso? Trabalho escravo. Ou então, muitas vezes o seu trabalho, por mais que você tenha o seu salário, ele é um trabalho forçado. Você é obrigado a fazer coisas que não são legais. Isso também vai se encaixar como trabalho escravo. Vocês vão ver algumas situações. O primeiro vídeo que eu trouxe para ilustrar isso para vocês, o da Organização Internacional do Trabalho, é do Wagner Moura, entrevistando alguns homens que foram resgatados de situações de trabalho escravo. Atualmente, 2017. Nossa, faz 2 anos já acabou, já passou. Não! O que eu falei para vocês? Aqui não tem ideia para trocar? Então, além desse vídeo da Organização Internacional do Trabalho, eu trouxe um vídeo de 2019, do ano passado, onde foi constatado por um movimento chamado Sem Escravidão, alguma coisa assim. Aonde foi? Eu trouxe um vídeo de 2019, onde eles produziram uma explicação bem detalhada do que é o trabalho escravo contemporâneo. Então eles vão dar as principais características, as situações em que ocorrem, tudo isso. Além desse vídeo, tem uma reportagem exibida pelo SBT no dia 26 de junho. Ó, estamos chegando perto, hein? Dia 26 de junho. Para hoje que eu estou gravando esse vídeo, que é dia 1º de julho, fazem só 4 dias, de uma senhora de 60 e poucos anos que foi resgatada numa situação de trabalho escravo num bairro nobre de São Paulo. Ela era empregada doméstica e os patrões se mudaram da casa e deixaram ela lá presa num quartinho. Além disso, para falar que esse tema é super atual, eu trouxe uma matéria de hoje, do dia que eu estou gravando esse vídeo, onde um homem, ele foi resgatado de uma fazenda em São José dos Campos, aqui no estado de São Paulo, também numa situação de trabalho escravo. Então, eu acho que deu para entender que tem bastante coisa para a gente aprender.
Tem bastante jeitos da gente olhar para... Depois de todo esse cenário, todo esse contexto que eu apresentei para vocês, envolvendo a greve dos entregadores, envolvendo reportagens super atuais com o que está acontecendo com relação ao trabalho escravo, com vídeos teóricos sobre o que é esse trabalho escravo contemporâneo, eu acho que vocês estão prontos para fazer a leitura do roteiro e responder as questões. Eu vou fazer uma leitura mais orientada com vocês dessas questões, elas estão muito simples, mas eu já vou avisando. É para eu sentir cheiro de cérebro fritando aqui da minha casa. Vamos lá então? Como eu disse, eu vou passar o roteiro com vocês rapidinho, principalmente as questões. Só para vocês terem conhecimento, nós vamos trabalhar habilidades do 6º, 7º, 8º, 9º ano. Eu não vou ler todas elas para vocês, senão isso vai ficar muito extenso, mas é só para vocês saberem que tem embasamento para isso que a senhora está fazendo. Não estou fazendo da minha cabeça ou é um tema que eu quero fazer, é um tema que ele está previsto no currículo que o governo fala para eu ensinar para vocês. O eixo temático, então, que eu escolhi para trabalhar com vocês dentro dessas habilidades é o trabalho escravo contemporâneo. Qual é o roteiro da aula de hoje? Primeiro, assistir esse vídeo. Depois, vai assistir o vídeo do Wagner Moura, entrevistando os trabalhadores resgatados da escravidão. Depois, o vídeo com a reportagem sobre a idosa que foi resgatada aqui em São Paulo. Depois, o vídeo que fala do ciclo do trabalho escravo contemporâneo, que é um vídeo mais explicativo, com os conceitos e as características. Depois, realizar a leitura do texto, consultar um glossário que eu fiz ali para vocês, observar a manchete de jornal que eu coloquei ali embaixo também, responder as questões. Eu não vou ler o texto com vocês, provavelmente os educadores farão isso. Vou direto para as questões e para a manchete. A manchete também é sobre o resgate de um homem em trabalho análogo à escravidão. O que a senhora falou? Se não sabe uma palavra, por exemplo, análogo, vai fazer o quê? Vai olhar o glossário. Então, glossário tem aqui análogo, algo semelhante, parecido. Então, o homem é resgatado em trabalho parecido com a escravidão aqui em São José dos Campos, recentemente. Atividades. São 10 questões, como eu disse, elas estão muito tranquilas. Quem está prestativo na aula, quem prestou atenção nesse vídeo da senhora, quem prestar atenção nos próximos vídeos vai responder elas muito rápido e muito fácil até, tá bom? Primeira, qual a relação entre os vídeos com Wagner Moura, a reportagem e a manchete de jornal? O que esses 3 vídeos eles têm em comum? O que é trabalho? De acordo com o que vocês leram no texto, com o que vocês viram nos vídeos, o que vocês entendem sobre trabalho? Qual a origem da palavra trabalho? De onde surgiu a palavra trabalho? Quarta, trabalho é a mesma coisa que emprego? Vai explicar? Bom? Quinta, o trabalho ele foi visto da mesma maneira ao longo da história? O trabalho ele sempre foi visto do mesmo jeito? Todo mundo, desde que surgiram os primeiros seres humanos, enxergaram o trabalho do mesmo jeito? Importante, vai justificar. Sexta, em que momento da história ser trabalhador passou a ser visto como uma virtude? Virtude é algo bom, positivo, algo legal que alguém é. Hoje, ser trabalhador é visto como uma virtude. E vocês viram no texto, daí meio que dando até uma resposta, nem sempre foi assim. Durante uma parte da história, ser trabalhador foi visto como algo desprezível, como algo deplorável, como uma vergonha. Mas que momento que isso mudou? Em que momento que você ser trabalhador passou a ser visto como algo bom? Tá ali no texto. Sétima, vai relacionar o momento histórico à visão que se tinha sobre trabalho naquele momento. Então, vai pegar as letras que estão aqui nessa coluna e vai preencher essas lacunas. Por exemplo, a troca de moradia por proteção acontecia em que momento da história? Aí eu acho que é no Renascimento, senhora. Vai pegar a letra C e vai pôr aqui, tá bom? Oitava, de acordo com o texto e aquilo que você viu nos vídeos, é correto afirmar que a escravidão no Brasil acabou? Por quê? Então não é só falar sim ou não, vai explicar o porquê que você disse isso. E nona, como o conhecimento histórico sobre o trabalho pode contribuir para a sua vida? Então, de que maneira você conhecer toda essa história do trabalho pode te auxiliar, pode te ajudar a ter algum conhecimento, a fazer alguma coisa, ou não, você não acha que isso é útil para nada, essa aula que a gente teve foi completamente descartável, nem precisava disso. E décima, a partir dos conhecimentos aqui adquiridos, porque eu estou pressupondo que vocês aprenderam alguma coisa até esse momento, sobre o trabalho e o trabalho escravo contemporâneo, faça uma reflexão crítica. Essa parte é a minha favorita, é a parte que o cérebro frita.
Faça uma reflexão crítica sobre a realidade, sobre o mundo real, o mundo que você vive. E identifique trabalhos ou empregos em que existem condições análogas à escravidão. Então, lugares, pessoas, condições, situações que vocês já viveram, que vocês viram alguém vivendo, que é conhecido de vocês, ou que vocês viram algum filme, uma novela, não sei, onde, de acordo com o que vocês aprenderam nessa aula, vocês identificaram que era um trabalho próximo à escravidão. Por exemplo, e não vale colocar isso na resposta, aquela novela que as mulheres eram traficadas lá para o Marrocos. Nem sei se isso é da época de vocês, mas tinha uma novela que mostrava isso. Podia ser um exemplo que vocês colocariam aí. Ou então, seu tio que foi chamado para ser servente numa empreiteira lá em Rondônia, desapareceu, ninguém consegue falar com ele e quando ele volta sem dinheiro. É um outro exemplo que vocês poderiam colocar aqui, tá bom? Eu espero que vocês gostem da aula e é isso.